coadjuvantes. Coadjuvantes, ele consegue fazer um pouco além, em algumas histórias, um pouco além não, algumas histórias muito além do que os próprios protagonistas. Vamos falar de coadjuvantes agora, vamos dar alguns exemplos, falar do que a gente lembra, porque nem não dá para lembrar de tudo. Não. Mas antes de entrar no assunto, Puxa a vinheta. nosso coadjuvante. Então é isso, galera. Você lembra dos protagonistas, aqueles personagens que faz a trama correr, mas quem lembra dos coadjuvantes? Eu acho que eles são importantíssimos Sim. para a obra fluir. Eu acho que tem gente que lembra do coadjuvante e não lembra do protagonista. Isso, Mas porque se ele não existe, Então, o vídeo de hoje a gente vai A falar história. sobre aqueles coadjuvantes. O coadjuvante ele puxa o protagonista. Puxa o protagonista. Sim, ele Se é ele não muito for importante. bom- Só que tem vezes que ele é tão importante e ele é tão bom que ele apaga o protagonista. talvez não que ele apague. Tem vezes que E apaga. tem vez que apaga e tem vez que ele fica pau a pau. E quer falar um pouco, quando eu falo de coadjuvante, o que te vem na cabeça? Um papel, o que o coadjuvante seria no filme? A gente já sabe que o coadjuvante é o contraponto. É o contraponto. Às vezes é um contraponto moral. Ele ele é a muleta, ele é a escora do É a escada. É a escada. Mas, como a gente falou, tem muitos filmes que ele... Você falou antagonista também? Antagonista seria outra coisa. Eu acho que o antagonista também é diferente. Será que o coadjuvante? Pode ser. O antagonista, tem vezes que o caso é tão forte que então a gente fala, o antagonista também rouba a cena. Falando em alguns filmes, né? Mas a gente não está falando de antagonista, Tá falando de a gente está falando de coadjuvante. Coadjuvante. É aquele Uhum. personagem secundário. Porque muitas vezes o antagonista, ele é o personagem principal. Uhum. Sim. Bem, mas como a gente já falou, como eu falei, o coadjuvante ele é muito importante para isso. E Flávio, você consegue lembrar de algum coadjuvante assim de cabeça um filme que tem um coadjuvante que roubou a cena? Filme? O coadjuvante apareceu. Jack Nicholson. Jack Nicholson, Batman de 89. Ele era o Coringa. Mas aí ele é o antagonista. Desculpa, mas aí eu já pensei nele. Então vamos lá. Um recente aí que o pessoal fala, que a gente falou, e ele é legal porque ele foi criado como coadjuvante. É um ator bem conhecido. Tanto é que a Rita achava que ele era o protagonista, que é o Jack Sparrow. Sim. É verdade. E ela não gosta de Piratas do eu Caribe. não gosto de Piratas do Caribe. Mas o Jack Sparrow era o coadjuvante do Orlando Bloom, que é o do Will, sei lá. Não sei. Tanto Não é que a gente não lembra. Não lembro do principal. Não, porque ele foi tão bem, apesar de eu não gostar de Johnny Depp, mas ele foi tão bem no papel, que aí, como você falou, ele roubou o protagonismo e se tornou. Eu acho que até os assistentes do Jack Sparrow a gente lembra e não lembra dos outros. A Elizabeth Swann, que era a par romântica do Orlando Bloom. Eu lembro do Sim, ator. eu lembro. Agora Ela, que é a Keira Knightley? eu quero que ela Knightley. Isso. Ela É a personagem. ela é a mocinha, ela não é a protagonista também. Não. E no filme ela também se tornou o par do Jack Sparrow, mesmo não sendo o par romântico dele. Porque ele rouba mesmo a cena. E o... Porque ele rouba mesmo. Eu lembro- Ele é tão pirata que ele realmente conseguiu fazer uma Roubar. piratagem aí. Pirateou o protagonista do filme. E ele virou, nos próximos filmes, o segundo e o terceiro, ele se tornou o protagonista, certo? Pode Lembrei falar. um. Pra me Lembra? justificar Manda agora. bala. Samuel Jackson. Duro de Matar a Vingança. Duro de Esse é baita bom. de um filme. Porque a gente já estava acostumado a ver Bruce Willis, John McClane quebrando tudo. Mas de repente põe o coitado de um técnico eletrônica, vendedor aleatório que não sabe nem o que estava acontecendo e ele rouba a cena. Eu creio que foi até aí que explodiu a carreira do Samuel Jackson. Não, Shaft, não foi Shaft. Não, Shaft foi bem depois. Foi depois? Foi bem depois, porque ele fez. Inclusive, se você pegar o primeiro Parque dos Dinossauros, ele tá de coadjuvante de papel tão pequenininho lá, matam ele logo. É mesmo. Mas é legal. E não lembra, mas ele estourou depois desse daí. A Parque do Dinossauro, o
O Sam Neill, que faz o Dr. Grant, ele é o protagonista, mas só no primeiro. Quando voltou o segundo filme, Era o Malcolm. o personagem do Malcolm foi tão querido que se tornou o principal do segundo. Desculpa, adoro o Sam Neill, mas eu gosto muito do Jeff Goldblum, desde quando ele fazia a série Dupla Genial. Ah, sim, mas isso mostra o poder de alguns atores. E aí entra um negócio. O coadjuvante, às vezes, ele rouba a cena, que vocês acham que ele rouba a cena por quê? Por causa do poder e o carisma dos atores envolvidos na produção. Como a gente fala em Sinais, que a gente tem o Mel Gibson, que é um puta ator, baita de um ator. Péssimo ser humano, mas tudo bem. Tá, em outro caso. E o Joaquim Fênix rouba a cena em Sinais. Sim. É Kieran Culkin, que é o irmão do Macaulay Culkin? Isso. Ó, tem que lembrar do moleque também, que ele rouba a cena nesse filme. Então, mas você acha que o que faz o coadjuvante roubar a história, roubar o papel pra si? Eu acho que é a capacidade do ator. Mas a capacidade do ator ou a história? Eu As acho duas que coisas. vai ter que ser um pouquinho dos dois. É um pouquinho dos dois. Às vezes pode ser só do ator, porque às vezes dá um personagem que ninguém botava fé, ele interpreta tão bem que ele rouba a cena. Quando também pode dar para um bom ator e o coadjuvante ser tão bom que junta isso com a fome, com a vontade de Pode comer. ser os dois. Eu vou falar. Sabe por que eu acho que não pode ser os dois? Porque eu acho que é o ator. É o ator ou o personagem foi tão forte. Porque o cara que criou a história, o roteirista, o escritor. Quando você faz. Você é um escritor. Quando você cria a sua história, você cria imaginando que sua personagem secundária vai roubar a cena do filme. Você cria que geralmente os personagens principais são o reflexo do escritor. Agora eu vou falar. Certo? O escritor põe um pouco de si no personagem principal. Então eu duvido que um escritor vai chegar e falar: vou criar Piratas do Caribe e o meu personagem secundário vai roubar a cena. Tá, Ou vou criar vou criar Silêncio dos Inocentes, vai aparecer o Hannibal Lecter por alguns minutos e vai roubar a cena. Então agora eu vou falar a minha parte. Eu escrevi meu livro. Que não sai nunca. Não sai nunca, porque eu estou refazendo e nunca refaço. Você leu pela parte que eu escrevi. Quem que você acha que é o melhor personagem ali? É o principal, a menina lá primeiro. Não, quem é o melhor personagem do meu livro? Ela me pôs uma sinuca, eu nem lembro. Você lembra sim. Ai, mano, eu não lembro. Agora lascou, Flávio. Você fala. Se repete, Presta atenção. Me dá um resumo. Você falou pra mim que o personagem tem a menina, que é a Aurora, E tem um sacerdote. e tem lá, o namorado, o moço que ela gosta, o marido dela. Ah, mas você que não é um cara de personalidade forte. Não, tudo bem. Mas quem você gostou mesmo foi o amigo dos dois, que é o Charles. Ele é o secundário. Ele Sim. não é o principal. Mas você está criando o livro pro secundário aparecer mais? Sim. Ah, então aí ela tá me respondendo. Aí eu ia te pegar, mas a Rita já deu resposta por mim, porque às vezes o cara põe. Quem garante que a Starling ela é a protagonista? Ela pode ser protagonista daquele livro. Quem garante que o foco dele não era criar um caminho para depois fazer uma franquia do Porque no meu livro não é os dois os principais. O principal é o Charles. Tudo Então aí já mudou, né? Você rodou. dá a Não, mas impressão, mas a maneira que eu fiz no primeiro é justamente para as pessoas acharem que ele é o secundário. Então, mas aí você já me tirou uma coisa. Então você está criando ele para ser o protagonista. Sim. Não para ser o secundário. Não, é que dá a impressão então, que isso ele que eu é tô o falando. secundário. Então, mas a história aqui não é o seguinte, tá vendo? A escritora fez um livro para enganar as pessoas Pra achando que O principal é o secundário. Não, que o principal é os dois, que o secundário é bom, só que na escrita dela, o secundário é o principal. Sim. Ela já tá de caso pensado, falou, próximos livros, próxima sequência, ele Quem vai ser garante o que não principal. foi esse Silêncio dos Inocentes? Quem Então, garante eu que não também foi acho. inspirado? Mas aí o escritor que ele não fez um secundário, ele fez um personagem principal em desenvolvimento. Aliás, eu vou no Sebo agora e vou procurar esse livro também. É o Certo? personagem principal tiro. em Então desenvolvimento. aí eu não posso dizer, isso é uma opinião minha, tá?
Aí, pra mim, então, se foi isso no Piratas do Caribe, que o Jack Sparrow não ia ser o coadjuvante, ele ia ser o principal, já estava tudo de caso pensado, então o cara que escreveu, ele não escreveu um coadjuvante. Não. Ele escreveu um protagonista em desenvolvimento. Então ele nunca foi um coadjuvante. Uhum. Então ele não roubou a cena. Não, mas foi uma trapacinha do Então, o público não vai estar sabendo. Não. O público só vai chegar lá nisso lá no final do livro. Mas o que eu Exatamente. quero falar é quando o coadjuvante é tão forte que rouba a cena do principal. É. Porque nesse caso que você falou aí, você fez uma trapaça pra gente. Você fez um principal em desenvolvimento. No começo parece que é coadjuvante, mas ele vai. Ele vai ser o se principal. tornar Então ele não principal. vai roubar a cena. Isso foi a sua intenção desde o início. É. E quando não é a sua intenção? Porque tem os casos quando não é a intenção Tem. que o coadjuvante rouba a cena. E aí? Por exemplo, eu no acho- Walking Dead tem o Daryl. Eu não vi o Walking Dead, não posso O falar. Daryl rouba a cena do Rick. No Breaking Bad tem o Sol. Rouba a cena no principal. Tanto que ele ganhou um spin-off depois. O Feitiço de Áquila, ou eu acho que o Matthew Broderick rouba a cena do Rutger Hauer, apesar de eu achar ele também muito Quando bom. você falou do Samuel Jackson, ele é um coadjuvante que rouba a cena. Então aí é um coadjuvante que rouba a cena. Star Wars. O Han Solo rouba a cena do... Ah, mas também eu vou dar desconto porque coloca no. Desculpa. Ah, mas Não vai falar mal do Luke Skywalker! Fã, mas o Luke é qualquer Então, coisa. Não fale mal do Luke Skywalker! Mas eu falei do Han Solo por quê? Porque a gente está falando do Mark Hamill, apesar do Mark Hamill depois ter se provado um dublador maravilhoso. Maravilhoso. Ele é um ator, ele tem um alcance dramático bom também, porém naquela época, naquele momento, ele não conseguiria bater de frente num ator tão bom quanto o Harrison Ford. Primeiro que o Harrison Ford já tinha uma estrada. Sim. Exatamente. E o Ele era Mark novinho. Hamill eles conheciam. Aí entra naquela pergunta. Então, o que faz o coadjuvante roubar a cena não é o escritor, Eu acho que é a Como eu tarimba falei. do ator. é a tarimba do ator. Porque que nem É. no Vento Levou, se a gente pegar Porque o que a gente tava falando. se o escritor for desonesto e enganar o seu público, vai fazer parecer. Então você vê que o Retorno de Jedi, o Luke Skywalker ele já assume como protagonista. É. Ele já vem com força maior. Sim. Ele é assim, o primeiro e o segundo, o Luke ainda você fica assim, poxa, Porque, não, mas aí- aí no segundo, mas no aí embate ele com... assume como protagonista, por quê? Porque o coadjuvante fez tanto sucesso, barulho é. que o George Lucas falou, não, mas o meu protagonista é o Luke Skywalker. É. E tenta elevar, só que não consegue, porque até então eles tiram um pouco o Han Solo, que o Han Solo, tem uma hora que o Han Solo é congelado ainda. Tá de boa? Não consegue. Ele não consegue. Não, você consegue. assiste a franquia toda, você fica preocupado com o Han O Solo. Han Solo, exatamente. Porque o ator... Porque ele rouba a cena, porque Aquela- ele tem um carisma Embora que maravilhoso. do segundo filme em diante, aí eu vejo melhor o Luke. É, tentam colocar. Puta, a gente tá falando de Star Wars, né? Mas é que a gente fala de Star Wars. Tentam colocar logo no começo, que o George Lucas não sabe o que estava escrevendo. não. Tenta colocar o Luke e a Leia como par Sim, romântico, porque eles eram namorados. porque não é porque eles eram Mas românticos. tinha isso Não, também. É porque eles tentam colocar os personagens, porque o George Lucas não sabia ainda que eles iam ser irmãos. Também. Tá? Aí, como ele viu que os dois estavam namorando ali, isso foi já uma colocou bagunça, os dois meu Não, ali. Deus, É. bagunça da mas produção. essa bagunça porque o Han Solo chamou tudo pra si. Sim, O Harrison Ford. Foi. Então quer dizer que não é eu levo a crer que o coadjuvante ele não rouba a cena, não é por conta da escrita do escritor. É o público que se afeiçoa tanto ao personagem, às vezes o escritor não sabe do É identificação. Identificação. Às vezes o escritor não sabe do potencial daquele Aham. coadjuvante, ele não espera aquele potencial. Às vezes o escritor não espera que o ator seja tão carismático a ponto de Tá. elevar o personagem coadjuvante mais, que acontece. Então o público é que transforma o coadjuvante maior. Vamos Se lá. vocês querem saber mais de Star Wars, leiam As Guerras de Lucas em quadrinhos, tá? Depois a gente vai fazer outro vídeo, mas é outra hora. Presta atenção. Quando a gente estava falando do Vento Levou, que o Flávio falou que Ah, quer mas de ler, novo. presta atenção. Dois que gostam do filme. Porque é cara. um caso Vou também que beber minha acontece no Vento Levou. Você lendo o livro, a Melanie, ela é secundária, ela é realmente a
Boazinha. coadjuvante, mas ela é a coadjuvante da Scarlett. No livro, principalmente, você vê mesmo que ela é coadjuvante. Boazinha, menina. Sim, no livro, ela não tem aquela carga toda que tem a personagem do filme brilhantemente interpretada pela Olivia de Havilland. A Olivia de Havilland, ela soube dar uma carga dramática e ela trouxe aquele carisma dela, tanto é que eu vi uma entrevista dela, ela falando que na hora que foram fazer a maquiagem dela e o teste de figurino, as maquiadoras perguntaram para ela como ela queria ficar. Se ela queria uma maquiagem que ela ficasse feia, porque a personagem da Margaret Mitchell era retratada como uma moça normal, nem bonita, nem feia, absolutamente normal. Então ela queria uma maquiagem assim, ou uma maquiagem que trouxesse toda a beleza que ela tinha como atriz. E a Olivia de Havilland falou, eu quero ficar normal, como uma moça normal daquela época. Tá doido pra contestar, cara? Eu não vou contestar Vento Levou. Hater de Vento Levou. Não adianta contestar. Porque não me cabe aqui. O que eu quero falar é o seguinte, para não deixar... Você pode eu até contestar a beleza da Eu quero parar para não ficar na hora de filme. Tudo bem, mas deixa eu Que fez aqui. Termine. Eu assino, corroboro e ainda põe a Mas termina que eu não quero 20 Deixa eu minutos. terminar. Você faz eu perder o fio da meada. E aí ela disse, eu quero ficar normal. Eu não quero ter aquela beleza estonteante, porque essa tem que ser a da protagonista. Só que ela rouba mesmo assim. Então. Por causa da capacidade dela como Tudo bem, atriz. mas aí a gente tá falando no audiovisual. Eu falo em coadjuvantes. Então vamos falar para livros, que nem você falou legal, quadrinhos, que por exemplo, você vai pegar a Arlequina, coadjuvante, Justiceiro, coadjuvante, o Wolverine, que a Rita achava que era o principal dos X-Men. Achava mesmo. Coadjuvante. Então, isso mostra que não é no filme, a gente ainda tem a desculpa que o carisma do ator, a excelência do ator... How Met Your Mother. Pra mim, quem rouba a cena é o Bolinho. Mas aí é uma série. Então, é tudo. Mas aí você vai lá, mas aí entra carisma do ator, o carisma do ator, da atriz, a excelência do trabalho deles faz o protagonista pagar. Tudo bem. Mas quando não é uma obra audiovisual, tem um roteiro, tem uma escrita, que não é escrito para que o coadjuvante puxe. E nesse caso, por que você acha que o personagem rouba a cena? Aí é a escrita do autor. Uma escrita mais ousada, porque o coadjuvante às vezes é mais ousado. O protagonista ele tem que ser mais contido, às vezes. Que nem no caso de Macbeth. Eu acho que a Lady Macbeth rouba também a cena ali. Você tá vendo que o nível aqui tá alto, né? Eu adoro. Eu acho que ela também rouba a cena. Mas por quê? Porque a personalidade do protagonista tem que ser mais certinha. Isso. E o coadjuvante não é tão contido. Nascido para Matar, o personagem do Vincent D'Onofrio, ele é um personagem coadjuvante. Tanto que ele morre antes da metade do filme. Mas pra mim, eu sou até injustiçado, que pra mim, aquele protagonista, ele rouba a cena. Porque ele, pra quem nunca assistiu, Tem é um filme ambientado nos anos... uma obra escrita em que os três protagonistas, os três coadjuvantes, pra mim, roubam a cena. Sim. Os três mosqueteiros. Tá. Então vamos lá. Tanto é que você vê os três mosqueteiros, só que a história trata do D'Artagnan. E no final, os mosqueteiros do filme, assim, é até estranho, porque assim, o título dá a entender que eles são os protagonistas. Sim, mas eles não são. Quando você vai ler, eles são coadjuvantes. Isso, mas eles também roubam a cena. Eles roubam a cena. Roubam a cena. Mas então vamos lá. Porque tão bem que ele escreveu. Mas aí onde que tá? Por que esse personagem rouba a cena? Ele tem uma escrita mais ousada, Sim. não é tão certinho como o protagonista, tem conflitos internos mais interessantes, muitas vezes, dos coadjuvantes. Peraí, deixa eu entrar também na parte erudita aqui, que Jacobos. Visual. O Conde de Monte Cristo. Também Jacobos. É outro. É outro. Tá. Muito bom. Visual dos coadjuvantes às vezes é mais marcante, tem atitudes mais marcantes, tem menos responsabilidade ou menos
Já falei junto, ele sabia que eu ia me corrigir. Eu me contorci aqui na menos! Eu falei junto, menos. É que nem o cara tem de pirona de 1 grama, foi o que ele me uma suicidar. grama. Mas eu corrigi na hora junto, casado com o professor de português, é isso. Tem menos responsabilidade narrativa, então o coadjuvante tem mais responsabilidade. Então, para mim, é por isso que eles roubam a cena. E também, se vocês acham que, além desses aspectos que faz eles roubar a cena, escrita mais ousada, personalidade mais marcante, conflitos internos mais interessantes, visual e atitudes mais interessantes também e menos responsabilidades, além disso tudo, o que ajuda eles a roubar a cena é falha do protagonista. Não. Eu acho que é falha do protagonista. Eu acho que mais neutro. Eu acho que eles é que realmente têm um talento, que nem no caso do Broadway. Não, talento não. Eu quero voltar isso aí, porque a gente está falando audiovisual, estou falando numa escrita. Posso falar? Então? Numa escrita que não existe Escrita. talento. É o seguinte, eu acho que vai muito do ponto de vista de quem está lendo se identificar. Hoje vai ser. Às vezes você pode acontecer de você ler um livro. Eu leio um livro que eu estou preocupado com o protagonista. Só que depois de um determinado ponto, eu me interesso por eu me identificar, por vivência, outra experiência, eu me identifico com o coadjuvante. Aí ele vai por outra linha, tanto que aí você fica, muitas vezes, fica revoltado que um determinado coadjuvante, ele é morto, ele some durante o livro. Exatamente. Mas no seu caso é uma identificação pessoal. Numa obra que você está lendo, só você vai sentir isso. Nesse caso a gente está falando numa coisa que a grande maioria sentiu. Mas aí é que tá. Você já falou. A grande maioria. A grande maioria, sim, a grande maioria. A maioria se identificou com o personagem. Então, da mesma forma que eu, vamos supor, aí você vai querer quantificar o que é a maioria. 50 mil pessoas, 100 mil, 10 mil. Aí sim, mas aí o coadjuvante só vai roubar a cena, porque num livro que você leu e só você se identificou, é lógico que o coadjuvante vai roubar a cena. Mas quando a maioria acha que aquele coadjuvante é melhor e ele rouba a cena... Eu acho que é porque foi proposital. Então ele não era coadjuvante. Eu vim para causar discórdia. Cara. Eu tô falando como escritora. Eu também aí é proposital. Porque aí não tem carisma, não tem sentimento pessoal. Não. Então, nesse caso, então quer dizer, então aí o pauta é, então quando é que o coadjuvante rouba a cena do protagonista? Então, o coadjuvante não rouba a cena do protagonista. É no caso de Dona Flor e seus 2 maridos do Jorge Amado. Se você ler a obra, você vai gostar mais do marido morto. Então, no caso... Ele rouba a cena. Mas aí é o que você falou. Então o coadjuvante não rouba a cena, é proposital. É que ele passe na frente e se torne protagonista. Sim. Então essa ideia é que quando o coadjuvante é melhor e que rouba a cena, não acontece isso. Isso pode acontecer no audiovisual por conta do carisma do ator. Por conta do trabalho excelente de um ator perante a um outro mais fraco. Que aí é falha do ator envolvido. Ou falha num casting. Mas quando a gente está falando de uma obra escrita, desde o começo, aquele coadjuvante era para ser o protagonista. Sim. O autor queria isso, então ele não roubou ele a deixa cena. A coisa meio a que gente, camuflada. Ele leva a gente para achar que o coadjuvante foi melhor. Exatamente. E aí agora? Eu acho que é isso. Eu vim para causar discórdia. E aquele 1%? Para aquele 10% que achou que o coadjuvante roubou... Mas aí ele não roubou a cena. Não, para aquele povo roubou. Para aquele povo, mas para a obra não. A obra continua o protagonista sendo o principal, o melhor da obra. Porque 10% só achou o coadjuvante melhor porque ele se identificou com aquele coadjuvante. Aí é uma coisa pessoal que está além do controle do... Sim, do e a experiência de leitura não é uma coisa subjetiva? É lógico que é. Ai, meu Deus. Mas para a maioria achar... Para a maioria achar... Por isso que a língua portuguesa é muito mais difícil que matemática, porque ela é subjetiva. Então a gente entra nisso. Vou parar que você vai pegar o tema espinhoso agora. Coisa boa. Então é isso, gente. Então, eu achei... Aí é o que vocês acham. Para vocês, o que acham? Para mim,
pro coadjuvante roubar a cena, o autor tem que querer isso desde o começo. Alguns casos, uma pessoa ou outra, como o Flávio aqui, vai achar que naquela obra o coadjuvante é melhor. Mas, para ele, não quer dizer que o coadjuvante roubou a cena. Só para ele o coadjuvante impactou mais. Então é isso. E para vocês? Quando o coadjuvante rouba a cena, vocês acham que o coadjuvante rouba a cena? Ou isso é apenas o autor te guiando sem você perceber? Tem alguma... Para finalizar, você tem algum comentário para colocar? Eu tô só falando uma coisa, a coadjuvante aqui também tá querendo roubar a cena, tadinha. Tadinho. Você, quer dar mais uma espetada aí? Não vai espetar mais ninguém, não. Então, Vai longe essa gravação aqui. então é isso, gente. Então fica por aí. O que vocês acham? Bota aí nos comentários se o coadjuvante rouba a cena, se o autor queria que fosse assim desde o começo e a gente foi apenas iludido a achar que o coadjuvante roubou a cena. Põe aí nos comentários, não esqueça de dar um like se quiser. E mais um vídeo fica por aqui. Valeu!